Sabe uma coisa curiosa? Se a gente olhar para a história da humanidade, pelo menos como as escrituras contam, ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada que são, na essência, o mesmo lugar, um paraíso. É uma jornada em tanto, né? De perda, de saudade, mas que termina, olha só, com uma restauração fantástica. Então vamos mergulhar um pouco nessa história. E essa promessa aqui, que a gente encontra lá no finalzinho da Bíblia, no Apocalipse, na verdade, nos leva de volta para o começo de tudo. Ela já nos entrega as duas peças principais desse quebra-cabeça de hoje, a árvore da vida e o paraíso de Deus. Um destino incrível, prometido para quem persevera. Para a gente poder entender o paraíso que foi prometido, primeiro a gente precisa dar uma olhada no paraíso que foi perdido. A história toda começa lá atrás, no Jardim do Éden, que era o plano original, o projeto de Deus para a humanidade. Quando a gente pensa em paraíso, o que é que vem na cabeça? Uma praia, tranquilidade, talvez? É uma imagem boa, claro, mas o conceito bíblico vai bem mais fundo. Não se trata só de um lugar, mas de um relacionamento. Uma comunhão direta, sem filtro, com Deus, onde Ele é a fonte de absolutamente tudo. E o Éden, bem, não era só um jardim bonito, sabe? Era muito mais que isso. Era um espaço de relacionamento. Pensa só na imagem. Deus andando pelo jardim. Isso é muito forte, né? Mostra uma proximidade, uma amizade mesmo. Era esse o estado das coisas. Comunhão total, tudo providenciado, tudo lindo e bem no meio de tudo, aquelas duas árvores tão importantes. E a tal da árvore da vida? Qual era o papel dela nisso tudo? Então, não era tipo um item mágico. Pensa nela mais como um símbolo poderoso, quase como um sacramento. Era um lembrete físico de uma verdade espiritual. A vida vinha de Deus. Comer daquela árvore era um ato que confirmava, que selava a promessa de imortalidade. Uma promessa que, claro, dependia da continuidade dessa relação de obediência. Mas, como a gente bem sabe, essa comunhão perfeita, bom, ela se quebrou. Vamos entender agora como esse projeto original foi interrompido e o paraíso acabou sendo perdido. A anatomia da queda é quase um roteiro, dividido em 3 atos. Tudo começa com a tentação, né? Aquela sementinha de dúvida plantada contra a palavra de Deus. Essa dúvida leva para o segundo ato, a desobediência, a escolha de seguir o próprio caminho. E o ato final, a consequência que não tinha como evitar. A proximidade com Deus vira medo e a inocência, essa dá lugar à vergonha. O resultado foi simplesmente catastrófico. A morte espiritual, que é essa separação de Deus, a fonte da vida, entrou na história. E como consequência direta, Adão e Eva foram expulsos do Éden. O acesso à árvore da vida foi bloqueado. A promessa foi perdida. Com a humanidade exilada e o caminho para a vida eterna fechado, a história poderia muito bem ter acabado aqui. Mas olha, não acabou. No meio da tragédia, sabe, no próprio solo, onde o juízo foi declarado, Deus plantou uma semente de esperança. É impressionante, porque a história da redenção começa no exato momento da queda. E aqui, no meio das ruínas, acontece algo incrível. A primeira promessa de redenção. Bem na hora do julgamento da serpente, Deus já aponta para um futuro descendente que daria o golpe final no mal. É de arrepiar pensar que a promessa da vitória foi anunciada no momento exato da derrota. E isso nos mostra uma coisa fundamental. A redenção não foi um plano B, uma improvisação. Era um plano eterno, preparado desde sempre. A partir desse ponto, toda a Bíblia se torna a história de como Deus coloca esse plano em ação para reconstruir a ponte e trazer seu povo de volta para casa. E tudo isso nos leva ao destino final, um paraíso que não é só restaurado, mas elevado, um novo céu e uma nova terra. A diferença entre o primeiro paraíso e o último é gigante. Não é uma simples restauração, é um upgrade. No Éden, a possibilidade do mal existia. No paraíso celestial, o mal foi completamente banido. A vida no Éden era condicional, mas a nova vida é eterna e garantida. E a comunhão que uma vez foi quebrada será para sempre inabalável. E adivinha o que a gente encontra bem no centro desse novo paraíso? Ela mesma, a árvore da vida. Ela volta, mas agora não é mais um teste, e sim a recompensa, acessível a todos. O acesso que foi perdido lá em Adão é finalmente restaurado e garantido em Cristo, que é, no fim das contas, a verdadeira árvore da vida. E como é que vai ser esse estado final? Bem, é a realização de toda esperança.
É um lugar onde não existe mais dor nem choro, justamente porque a fonte de toda alegria, o próprio Deus, vai morar ali, plenamente com a gente. O ponto alto não é o que vai estar ausente, mas quem vai estar presente. Entender essa história toda tem um impacto gigantesco na forma como a gente vive hoje. Não é só uma ideia para o futuro, é uma força para o nosso presente. A maneira como a gente enxerga o futuro muda tudo no agora. Pensa bem, se esta vida é o fim da linha, o sofrimento pode parecer algo sem sentido, esmagador. Mas se a gente entende que o nosso verdadeiro lar é o outro lugar, as dificuldades aqui perdem um pouco da força. Elas se tornam temporárias. Então tá, na prática, o que isso significa? Significa que a gente vive como cidadãos do céu. Isso já muda nossas prioridades aqui na Terra. Significa que a gente encontra força para perseverar, porque a esperança do destino final nos empurra para frente. E por fim, significa que recebemos um convite para viver com o coração e a mente já sintonizados com a eternidade. E essa orientação aqui não é um chamado para fugir do mundo, não. É para a gente reorientar o olhar. É continuar com as mãos na massa no dia a dia, mas com o coração na eternidade, enxergando tudo pela lente do que é eterno. E essa é a questão final para a gente refletir. Se a promessa do paraíso restaurado é real, ela não só nos dá esperança para o amanhã, ela nos enche de propósito, de resiliência e de alegria para viver o hoje.